aí, tudo bueno? Henrique Couto falando por aqui. E hoje a gente vai para mais um vídeo prático, um vídeo muito prático. Na verdade, esse vídeo é para treinar tanto os nossos parceiros atuais, os nossos médicos parceiros, para que os conteúdos deles possam ser feitos dessa forma como eu vou mostrar, mas também para todo mundo que está acompanhando aí nos nossos canais no Facebook, no Instagram e no YouTube. Bom, a ideia desse vídeo prático de hoje é como explicar melhor para os pacientes, né, sobre doenças e tratamentos utilizando filmagem da tela do computador. Basicamente o que eu estou fazendo aqui agora. Só que eu vou explicar aqui algumas formas de facilitar isso utilizando um aplicativo que não precisa, que é gratuito inclusive, para fazer toda essa filmagem de uma forma bem dinâmica, bem fácil de ser executada, ok? Então hoje, se tu tens essa dificuldade, esse vídeo é para ti. Aí é aquela velha história, né, da frustração de não conseguir mostrar o que que tu tá vendo na tua mente, né? Tu tá ali tentando explicar alguma coisa para uma pessoa e tu simplesmente não consegue tirar aquilo de dentro da tua cabeça e transferir para a cabeça da pessoa, né? Não consegue simplesmente falar, principalmente quando a pessoa é uma pessoa não médica, como é o caso do paciente, né? É muito difícil de tu conseguir transferir aquele conhecimento que está aqui talvez muitas vezes somente utilizando palavras, né? Então esse desafio que muitos dos nossos médicos parceiros acabam enfrentando, a gente achou importante de compartilhar com outros médicos que também estejam tentando fazer os seus conteúdos, né, na internet. E claro, para os médicos parceiros também vai ajudar esse vídeo aqui, como eu falei anteriormente. Por exemplo, vamos explicar o que é uma mitocôndria, né? Se a gente apelar para a imaginação, ou seja, a gente botar uma câmera a gravar e começar a tentar explicar, imagine uma estrutura microscópica assim, assada, não sei o quê. Mas é muito mais fácil, né, do médico estar ali no cantinho, numa câmera, e explicar com uma figura, né? A função dela é a respiração celular, assim, assim, explicando, né, com aquela figura, mostrando assim na tela onde que estão cada coisa. Então, isso é para sintetizar o que eu falei antes, de como que é mais fácil que tu mostrar alguma coisa que nem eu estou mostrando aqui, né? Ó, opção 1, opção 2. Então eu estou usando um artifício, tem até o apontador laser aqui se quiser usar. Estou utilizando uma coisa prática, uma coisa concreta, do que se eu ficar tentando fazer um vídeo sem mostrar minha tela para falar como que é importante mostrar a tela. Não ia fazer muito sentido. Então, eu acho que isso facilita bastante o entendimento de quem está do outro lado, né? E um exemplo disso é aqui na Content mesmo. Antigamente a gente fazia as nossas pautas de vídeo baseada em texto. Então eu enviava para os nossos médicos parceiros um texto dizendo, tomada 1, fale sobre tal coisa, descrito, né? Um texto mesmo assim. Tomada 1, escrevia um texto, os tópicos daquela tomada, e aí o nosso médico parceiro fazia interpolava esses dados com a imaginação dele. Tipo assim, ele ia lá e ia falando. Aí a gente desenvolveu, bom, a gente é uma empresa de vídeos, né? Então a gente tem que, de certa forma, utilizar mais essa ferramenta também para passar para os nossos clientes a forma como a gente gostaria que eles falassem. E aí a gente desenvolveu a videopauta, na qual a gente faz as tomadas em vídeo. Então é parecido com esse formato que eu estou gravando aqui, até botei uma fotinha do vídeo de um exemplo aqui. Mas aí eu explico para a pessoa de forma bem mais fácil, porque ela está me enxergando, ela está vendo as minhas expressões, eu posso utilizar exemplos ao longo do tempo quando eu estou falando ali. E isso acabou facilitando muito os feedbacks que a gente teve nesse modelo. Foram de, Henrique, agora sim eu entendi a intenção do que tu quer passar, porque às vezes eu não tenho condições de dar um conteúdo técnico para a pessoa, mas eu dou o ponto de vista de persuasão, o ponto de vista de explicar o que que eu preciso que seja falado para que aquele conteúdo fique mais claro para quem estiver ouvindo, né, para o paciente. Mas eu não tenho ponto de vista técnico. Mas quando eu explico a minha intenção, o que que a tomada e fica muito mais fácil porque aí a pessoa coloca os dados técnicos, mas mantendo a intenção original da tomada. Então a gente percebeu que os conteúdos pós videopautas, eles apresentam muito mais tá inicial esse projeto ainda, mas eles já estão apresentando até muito mais motivação, muito mais facilidade de gravar, porque fica mais claro o que que é necessário de ser dito, né? Qual que é o tom, qual que é a intenção de cada uma das tomadas que estão sendo gravadas. Isso demonstra
que na verdade, quando a gente utiliza o vídeo, deixa o conteúdo muito mais concreto. A coisa fica muito mais fácil de ser absorvida, uma vez que tu está mostrando, né? Tu tem o apoio visual e tu tem o apoio da fala ao mesmo tempo, né? E tu consegue também visualizar as expressões da pessoa e tudo. Então todo esse conjunto, ele acaba facilitando muito no momento ali da compreensão da mensagem, né? Bom, aí vem aquela velha pergunta, tá, Henrique, mas isso não vai dar mais trabalho para produzir? Porque, tu vai ter que gravar a tela, tu vai ter que fazer não sei o que e tal. E antigamente pegar o celular era só pegar e gravar um vídeo. De fato, sim, quando a gente está gravando um vídeo mais, como é que eu vou dizer assim, mais espontâneo, o celular ele acaba sendo a nossa ferramenta mais na mão ali, né? A gente vai lá, pega o celular, coloca para gravar e começa a falar. Agora, quando a gente quer aprofundar o conteúdo, quando a gente quer deixar um conteúdo mais relevante do ponto de vista de aprofundamento do assunto, é muito difícil da gente conseguir manter somente usando o celular. Claro que é possível, mas é muito mais difícil da gente manter somente com a nossa imagem um dinamismo suficiente para que a pessoa tenha a sensação de ir aprendendo muito ao longo do vídeo. É possível, eu já tentei várias vezes, já fizemos vídeos assim também, mas os vídeos que têm algum apoio visual junto, eles acabam ajudando muito para que a pessoa mantenha se assistindo até o final. Então, basicamente, o principal motivo seria esse. Agora, esse negócio de dar mais trabalho, de fato, quando tu começa, por exemplo, a forma como eu estou gravando aqui, tá? Eu coloquei uma apresentação desse lado, tá? Então eu fiz um modelo de apresentação que ela fica cortadinha, assim, meia tela, e eu coloquei a minha câmera para gravar desse outro lado aqui, tá? Então com isso eu consigo compartilhar minha tela. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês hoje não é essa maneira de fazer. Eu tenho uma maneira mais fácil, é um aplicativo que eu descobri, mas eu estou gravando do jeito antigo só para poder mostrar o aplicativo, porque se eu estivesse gravando com ele eu não ia poder mostrar ele como que ele funciona, né? Bom, então sim tem uma forma muito fácil de fazer que é através desse aplicativo chamado Loom, né? É um aplicativo no qual tu consegue gravar de maneira gratuita e eu vou mostrar aqui agora o mão na massa para que tu consigas configurar ele e para que tu consigas utilizar já desde agora mesmo, tu desligando esse vídeo, tu já consiga começar a utilizar ele no teu dia a dia, né? Vamos para nossa mão na massa. Basicamente, quando tu pesquisar no Google, Loom, né? Tu vai botar lá na pesquisa do Google Loom, vai abrir o site loom.com, né? Que é esse aqui. Deixa eu até abrir numa guia anônima, porque como eu já tenho uma conta nele, vou abrir numa guia anônima aqui, botar loom.com, né? Aí vai abrir ele aqui. E aí basicamente tu entra gratuitamente no Loom, tu bota Get Loom for Free, né? Tipo, entra gratuitamente. E aí ele tem as versões para Windows, para Mac, para MacBook, que é o meu caso aqui que eu estou usando no MacBook. Ele tem a extensão do Chrome, então, por exemplo, deixa eu baixar aqui, vou puxar a minha guia mesmo. Aqui tem a nossa extensão do Chrome. Ó. Uma vez que tu instala ela ali, ó, tu já consegue utilizar aqui no Chrome mesmo, nem precisaria instalar nada no computador. No meu caso, eu instalei o aplicativo de Mac na área de trabalho. Então, ele está aqui embaixo, ó. Deixa eu dar um zoom. Ele está aqui embaixo, né, nessa área vermelhinha aqui, Loom, ó. Então aqui eu consigo acessar ele já quando eu quero abrir para fazer uma gravação. Ou ele está também aqui em cima. Não sei se vai dar para ver aqui. Ele está aqui em cima também, dá para acessar ele porque eu baixei a versão de desktop dele. Mas não necessariamente tu precisa, tu pode usar direto no navegador, né? Ou tem até a versão iOS, né, no iPhone. Eu não utilizei essa versão iOS ainda, então eu não sei como que ela é o funcionamento dela. Mas essa de Mac eu utilizei, que é a que eu vou mostrar agora, e ela funciona bem. E no Windows é a mesma coisa, ele tem um aplicativo para Windows também, beleza? Vou fazer aqui uma demonstração de como que a gente gravaria uma vez que tenha criado a conta. Quando tu entra no Loom, ele te pede para fazer login com a tua conta do Gmail, por exemplo. Tem algumas outras opções ali, mas eu utilizei a conta do Gmail. Aí eu já fiz a conta do Gmail, já ficou, criou na hora assim a conta bem rapidinho.
Então é super intuitivo, né? O que eu gostei dele é que ele é muito intuitivo. Ele vai na hora da instalação ele já vai te ensinando, assim. Muito fácil de mexer, né? Não precisa, não tem nenhuma barreira, assim, pra ter que aprender a mexer no negócio. Não, ele é muito facinho, assim, de mexer. Como que a gente pode acessar o Loom, né? Eu vou abrir ele e aqui ele já aparece uma pré-visualização, né? Então aparece aqui a bolinha no canto com a minha câmera. E aqui em cima aparece Screen mais Cam, ou seja, câmera mais tela ou somente câmera. E aí tu pode escolher se tu quer uma janela específica que tu está gravando ou se tu quer um tamanho específico da tela. Tu pode selecionar uma área somente da tela que tu quer fazer a gravação. E aqui, ó, aparece as resoluções possíveis, né? Então, nas contas gratuitas, tu pode ir até 720, que é uma resolução que já é suficiente, na verdade, porque uma resolução de 720 mostra, não fica aquele efeito pixelado da imagem, já mostra tudo bonitinho, que nem está mostrando aqui agora. Então, uma resolução de 720 ela é suficiente, vou deixar ela marcada, tá? E aí a gente só precisa apertar iniciar gravação. Uma vez que a gente aperta iniciar a gravação, ela já vai começar a criar essa gravação da tela e depois a gente vai poder fazer a edição juntos dessa gravação, tá? Então eu vou apertar iniciar a gravação aqui. Bom, uma vez que a gente inicia essa gravação, aqui no canto tu pode arrastar essa bolinha para onde tu achar mais conveniente. Tem aqui quando tu clica em cima, logo abaixo da bolinha tem três pontinhos, tu consegue colocar ela como bolinha pequenininha, bolinha maior ou como até tela inteira se tu quiser. Então ficaria tipo assim em tela inteira. Aí tu consegue fazer uma parte do vídeo na qual tu vai aparecer maior. Aí depois tu pega, depois que tu explica, tu vem e coloca ela para aparecer assim. Em alguns momentos tu pode colocar ela para aparecer pequenininho. E aí tu vai regulando aqui. E se tu quiser que retirar, tu aperta no X, tem um xizinho também que pode retirar totalmente a imagem, tá? Então eu vou fazer uma demonstração de como que seria. Aqui tem um livro do Jeff Walker, que é das pessoas de marketing que eu sigo. E aqui, por exemplo, faz de conta que eu ia estar apresentando, ia estar mostrando como que é esse livro, né? 16 regras do sucesso na internet, by Jeff Walker. E aqui no canto esquerdo aparece meio que um menu, onde a gente pode dar um pause na gravação, onde a gente pode cancelar a gravação, onde a gente pode fazer alguns desenhos. Então, por exemplo, eu vou selecionar a ferramenta de desenho aqui, eu escolho a cor, eu quero que seja vermelhinho, aparece um pincelzinho para escolher a cor e a grossura do traço. Então eu vou botar aqui Jeff, por exemplo. Jeff é esse cara aqui. Podia fazer alguma coisa tipo assim. Aí daqui a pouquinho ele já some sozinho. E aí tu consegue utilizar essa ferramenta de lápis para, 16 regras da sucesso na internet. E aí tu vai utilizando essa ferramenta. Aí uma vez que tu tenha finalizado, tu pode voltar com o mouse normal. Aí ele marca onde tu clicou também. Isso aqui é interessante para deixar marcado ali. Tu tem a opção de marcar ou desmarcar essa questão do clique aqui também. Beleza? Então, uma vez que a gente tenha finalizado, aqui na direita tem um botãozinho na esquerda, perdão, tem um botãozinho que é Stop Recording. Então faz de conta que eu já terminei de gravar isso aqui. Eu vou dar um stop nessa gravação, tá? Dá um stop aqui. Automaticamente ele já vai abrir uma janela no navegador, sozinho assim, já vai abrir uma janela para fazer o upload desse vídeo que a gente acabou de gravar, tá? Então, nessa tela aqui, que a gente acabou de criar, vai aparecer esse vídeo, ele já subiu, tá? Já fez o upload. E aí aqui eu já posso assistir ele, se eu apertar play, ó. Então vai aparecer aqui o vídeo, né? Aí eu posso ir para frente, normal aqui. Posso colocar algumas reações, se eu quiser, tipo, como se fosse uma rede social. E eu posso colocar comentários aqui. As pessoas que eu mandar esse vídeo, elas podem colocar comentários. E aqui, tu já manda o vídeo com o link, ó. Copy link, pega o link que está copiado. É só tu clicar aqui, o link está copiado, daí tu já pode colar, por exemplo, no WhatsApp. Eu vou botar um Ctrl V aqui em cima só para ilustrar. Ó. Esse aqui seria o link que a gente mandaria no WhatsApp para a pessoa. Aí tu manda esse link aqui para a pessoa, ela já pode assistir alguma coisa assim. Pode colocar uma senha também para esse vídeo, ó, add password. Aí tu pode colocar uma senha, ou tu pode botar um contato customizado, ou seja, quando tu clica aqui, só pode pessoas com este e-mail que tu colocar acessar esse vídeo. Então tu consegue controlar bastante acessos aqui também.
Aí aqui tu pode organizar ele numa pasta, ou tu pode baixar esse vídeo para o teu computador. Também é possível. Ou tu pode duplicar ele, ou tu pode deletar ele, né? E aqui tem algumas coisas bem interessantes do ponto de vista de edição, nesse vídeo que a gente acabou de gravar. Por exemplo, tem a parte de configurações, onde tu podes colocar a opção de desabilitar os comentários, então ninguém pode comentar nesse vídeo, por exemplo. Tu pode, negócio de reações, tu quer que as pessoas reajam ou não. A questão de capas, a questão de colocar, de deixar o player com o brand, ou seja, com a marca do Loom, ou tu pode colocar a tua própria marca, se tu quiser, mas aí tem que pagar, claro. Tu pode colocar a pessoa para visualizar, ou se a pessoa pode fazer o download, quem estiver visualizando, ou seja, se a pessoa pode baixar para o computador dela. E se a pessoa também pode ver ali as estatísticas de quem que entrou e assistiu o vídeo dela. Tudo isso é possível de ser feito, tá? Deixa eu botar a tela inteira. Ainda nessas opções aqui de edição, a gente pode fazer mais coisas ainda. A gente pode, por exemplo, colocar a parte de cortes. Então, se eu quiser cortar, por exemplo, esse vídeo, vou botar trim aqui, né, da tesourinha, e aqui eu posso escolher momentos do vídeo que eu vou cortar. Então eu vou botar Start Trimming. Então, por exemplo, digamos que eu queira tirar esse pedacinho aqui do vídeo, né, eu venho aqui e boto Remove. Aí eu consigo remover esse pedacinho do vídeo e vou removendo todos os pedacinhos que eu quero tirar fora, por exemplo. Então eu vou apertando Remove e vou retirando eles, né, vou cancelar aqui. Vamos voltar para o vídeo, né? E aqui também, nessas opções de edição, além de recortar, eu posso adicionar uma capa customizada, ou seja, se eu quiser colocar uma capa de vídeo aqui eu consigo. E também eu posso colocar esse de chamada para ação, então isso é bem interessante. Vamos dizer que eu quero colocar nesse vídeo um link para Content Doc. Então eu vou botar Call to Action aqui, vou botar assim, visite nosso site, por exemplo. Opa, visite nosso site. Pronto. Vai ficar escrito visite nosso site no botão e eu vou botar o endereço do site aqui. Ah, tá aqui em cima. Deixa eu copiar. Ctrl C. Né? Vamos voltar aqui. Ctrl V. Pronto. Vou dar um salvar aqui. Pronto, save. Aí agora vamos assistir esse vídeo. Ó, tá aqui, ó, visite nosso site. Então a pessoa que está assistindo, ela recebeu esse link, tu mandou o link para ela. Usei uma simulação aqui, tá? Copiei o link e mandei para uma pessoa. Eu vou abrir uma janela anônima. Então só para tu ver que não é a minha conta, é uma conta que não está logada. Essa pessoa que nem tem uma conta no Loom, por exemplo. É um paciente normal, nem tem nenhuma conta no Loom, tá? Aí eu mandei para ele aquele link, ele vai abrir esse link. Ó, tá vendo que ele não tá nem... Tá vendo aqui em cima que ele não tá nem logado, ó? Ó, ele teria que logar, como está numa guia anônima aqui, essa pessoa não está nem logada. Bom, essa pessoa vai botar então para assistir o vídeo, e aí ela pode escolher a velocidade, não sei o que. No momento que ela começa a assistir esse vídeo, ó, vou dar um play aqui, já fica ali o visite nosso site, então essa pessoa pode clicar e entrar no site da tua empresa. Aí, no meu caso eu coloquei o site da Content Doc. Então, só para simular como que seria uma integração desse vídeo na hora ali que tu estivesse fazendo, tá? Vamos fechar aqui. Beleza? Show de bola. Então, isso aqui demonstra como que usa o Call to Action. E aí tu pode editar ele, pode trocar o link depois, mas ele fica sempre aparecendo aqui no cantinho. Bom, então isso demonstra tudo que dá para ser feito aqui dentro do Loom. E tem uma coisa muito interessante que é o seguinte. Vamos dizer que tu vais utilizar essa ferramenta para explicar para um paciente teu que ele pode, digamos assim, fazer curativos pós-operatórios, vamos dizer assim, tá? Então tu vai utilizar vídeos no Loom para mostrar como que funciona depois da cirurgia, para fazer tipo um acompanhamento, para dar um conteúdo especial para a pessoa. Então tu quer criar conteúdos para isso. E aí tu vai fazer um site simples. Por exemplo, no Google Sites, que é gratuito. Vai fazer um site simples lá no Google Sites e tu quer colocar esses vídeos para que a pessoa possa acessar cada um deles. Então tu pode utilizar o Loom para isso. E é bem interessante, porque vamos ver aqui como que seria. Na hora que tu bota compartilhar esse vídeo, ó, tem a setinha aqui,
no Share, tem o negócio de embedar, ó, embed, né? Aí tu bota embed aqui, e aí tu escolhes a opção se tu quer que ele seja responsivo. O que é responsivo? Responsivo é aquele negócio de quando tu diminui a tela, ele é responsivo. Por exemplo, o site da Content Doc é responsivo. Ó. Vou te mostrar só para tu entender o que isso quer dizer na prática. O site da Content Doc ele é responsivo. Ele está assim na versão normal. Agora, se eu diminuir o tamanho dessa janela, ele se ajusta. Ó. Fica o logo grande, ele se... Espera aí que ele tem que carregar só, claro. Ele se ajusta para ficar para ele manter o tamanho das letras, né? Então ele fica de uma maneira que a pessoa consiga se organizar. É parecido com o que aconteceria no caso de um celular. Isso que significa responsivo. É o site que responde ao tamanho da tela que a pessoa está utilizando. Então tu consegue, como eu estava falando, escolher se tu quer que seja a opção responsiva ou se tu quer fixar um tamanho. Se tu quer, por exemplo, que a pessoa use sempre no computador, aí tu bota um tamanho fixo. Aí esse vídeo ele vai ficar uma janelinha dentro do teu site em um tamanho fixo, tá? Mas eu vou marcar responsivo só para mostrar como que seria. E aqui tu bota para copiar esse código, mas eu vou botar para visualizar ele aqui. Então esse negócio aqui, esse código aqui, tu pegaria ele, selecionaria e copiaria ele, né? Ctrl C. Aí uma vez que tu copia ele, tu podes ir no Google Sites lá, por exemplo, a gente pode até, depois tu deixa um comentário, se tu quer que eu faça uma demonstração disso no futuro. Não é muito foco aqui, porque a gente está mais no conteúdo, mas se tu quiser, tu pode até mandar pra gente um direct, que aí eu te mando alguns links de como que faz isso, mas não é nada muito difícil, tá? É uma coisa que qualquer pessoa que tiver ali o interesse e quiser correr atrás disso, é bem simples, assim, não tem muito mistério. Porque o Google Sites, por exemplo, que é o que eu estou citando aqui, ele já é desenvolvido para pessoas que não sabem programar. Então é bem simples de fazer isso que eu estou dizendo. Mas se tu tiver alguma dúvida de como fazer, pode mandar lá para mim, para a gente aqui da Content, uma mensagem via direct que aí a gente manda alguns links para te explicar como é que é e tudo mais. De qualquer maneira, essa questão de ser responsivo, tu vai copiar esse código aqui, apertar, ó, o código foi copiado, aí tu vai lá no teu site e vai colar. Então, pensa no poder disso. Tu pode criar ali uma série de vídeos, por exemplo, do pós-operatório, vídeos que tu vai utilizar para as pessoas irem, digamos assim, engajando ainda mais contigo, né? Uma vez que tu tenha tratado elas, que tu tenha feito a consulta. E elas podem ir entrar num site que elas recebem um login e senha, e lá vai ter vídeos que tu fazes que são bem personalizados. Então tu pode, utilizando aquela ferramenta de incorporar ele no site, pode pegar e colocar eles dentro do teu site. Então a pessoa vai poder entrar no teu site, ver o vídeo lá e comentar até, e compartilhar, e clicar naquele botão de call to action lá que tu fez. Então dá para fazer muitas coisas legais assim. Bom, eu tinha falado sobre, basicamente sobre preços, que esse Loom ele é gratuito, mas eu só quero comentar sobre isso rapidinho. Explore Loom Pro. Aqui, ó, o plano básico do Loom, ele te dá direito a fazer até 25 vídeos. Tu pode fazer a gravação da tela e da câmera, que nem eu estou fazendo aqui. Tu pode colocar comentários, as pessoas, na verdade, podem colocar comentários, reações. E tu pode ver algumas estatísticas de quem está visualizando. Beleza. Agora, por $8 por mês, o que não é caro, principalmente para tudo que a ferramenta proporciona, tu pode ter vídeos ilimitados. Então, se tu está buscando, por exemplo, ter uma biblioteca de vídeos, aí tu vai ter que trabalhar com uma versão paga, que ela pode ser free se tu for professor, por exemplo, da faculdade. Além de ser médico, tu também dá aula na faculdade, digamos. Tu pode pedir por uma versão gratuita profissional, tá? Ela tem aquela ferramenta de desenho que eu mostrei, né? E ela também te dá a possibilidade de fazer gravações de tela com o tamanho da tela personalizado. E também tu tem como colocar aqueles botões de call to action. Para tu colocar aqueles botões, que eu mostrei o exemplo ali do nosso site, tu tem que utilizar essa versão paga aqui. Mas a versão gratuita, para a maioria das coisas, ela já resolve muito bem. Aí depois tem umas versões que tu tem colaboração de times e tudo, que aí já é uma coisa bem mais elaborada, assim, que talvez não precise. Mas nessa versão, por exemplo, tu consegue customizar a tua marca. Então, ao invés de aparecer Loom ali em cima, na hora que a pessoa vai visualizar,
apareceria, por exemplo, a tua marca, né? Teu logo lá. E aí tu poderia ver insights de engajamento, quantos comentários teve, quantos compartilhamentos, enfim, essas coisas assim. E aí tem a versão Enterprise, que claro, quando isso aí se transformar num grande negócio, tu teria que utilizar ali algumas outras funcionalidades mais de segurança avançada e algumas outras coisas assim. Mas olha, essa aqui, na verdade a básica já quebra a maioria dos problemas, porque aí tu pode ir apagando os vídeos, né? Tu pode utilizar para gravar a tela, publica no teu canal e vai apagando os vídeos. Aí tu fica com 25 vídeos lá sempre. A versão profissional, quando tu quer ter uma biblioteca de vídeos. E essas outras versões aqui tu acaba só precisando se tu for crescer muito o teu business nisso aqui, senão não precisa não. E aqui esse é cobrado anualmente, mas se tu quiser cobrar mensalmente, ela sobe para $10 por mês. Tem um 20% de desconto aqui. Claro, tem que pagar de uma vez só, mas de qualquer maneira é algo que vale talvez a pena o investimento dependendo do teu objetivo. Bueno, a gente já falou de preço, a gente já falou de configurações do Loom. Agora eu quero voltar na apresentação e quero te deixar com mais algumas dicas práticas em relação à parte de conteúdo em si, de como gravar esses conteúdos, né? Bom, agora que a gente viu a mão na massa, eu quero te dar algumas dicas práticas para equilibrar a questão de conteúdo e a questão de persuasão. Então vamos equilibrar essas duas coisas, né? O conteúdo, ele é importantíssimo para que a gente consiga dar uma profundidade na relação que a gente está tendo com o nosso paciente, com a pessoa que está assistindo. Mas a persuasão ela é importante para ajudar na questão da retenção dessa pessoa. Então tem algumas ferramentas de ajudar na persuasão, mesmo assim mantendo o conteúdo. Então que eu vou explicar aqui um pouquinho agora. O primeiro é a questão das pequenas pílulas de conteúdo. Então ao invés de a gente tentar abordar ou abraçar uma causa muito grande em um conteúdo só, é importante a gente começar com esse conteúdo de maneira que dê a sensação de ser uma pequena pílula. Por exemplo, lembra como eu comecei aqui a falar? A gente falou o seguinte: como explicar melhor para os pacientes sobre doenças e tratamentos usando filmagens da tela do computador. Imagina se eu tivesse começado dizendo assim, curso completo de aplicativo para gravar a tela do computador. Não ia parecer uma pequena pílula. Então tu não ia provavelmente querer assistir. Mas dessa maneira aqui, parecendo uma pequena pílula, provavelmente tu vai querer assistir. Então, nessa primeira dica é justamente isso. Na hora que tu for preparar um conteúdo, tu reveste ele como uma pequena pílula, uma pequena dica. Não tudo sobre doenças degenerativas, porque senão isso vai, a pessoa não vai querer saber tudo sobre doenças degenerativas de uma vez só. Então pequenas pílulas é bem interessante. E aqui, do ponto de vista de explicação, é importantíssimo e muito melhor que tu cometa o pecado do excesso do que tu assumir que as pessoas já saibam aquilo que tu vai falar. Então é melhor que tu explique de maneira super detalhada, de maneira que a pessoa de fato vá entender tudo sobre aquilo, do que tu ficar assumindo que a pessoa já sabe muitas vezes aquilo. No nosso caso aqui, como eu estou explicando, eu fiz toda uma parte inicial na qual eu te conscientizei sobre a importância que seria de fazer essa gravação de tela. Se eu não tivesse te conscientizado do quanto que é importante tu conseguir tirar da tua mente e transmitir para a mente do paciente, talvez tu não conseguisse ter a percepção da importância, né, desse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. Portanto, é muito interessante que tu tenhas essa em mente que tu vai estar cometendo muitas vezes esse pecado de explicar demais uma coisa, do que de tu achar que a pessoa já sabe, já está consciente daquele problema e muitas vezes ela não está. Então é importantíssimo nivelar. Então sempre assume que a pessoa sabe muito pouco sobre aquele assunto. E aí tu começa dali. Mesmo a pessoa já sabendo, quando tu explica de um jeito um pouco mais didático, ou o teu jeito de explicar, essa pessoa vai aprofundar ainda mais aquele conhecimento que ela muitas vezes até já tem sobre aquele assunto. Então é melhor tu cometer o pecado do excesso do que assumir que a pessoa já sabe o básico, né? Essa é uma dica importantíssima para fazer esse equilíbrio entre o conteúdo que tu está passando e o nível de persuasão que tu está explicando. Outra dica aqui, a arte de reiterar. Então, não sei se tu já percebeu que várias vezes durante esse conteúdo eu reiterei o quanto que é importante a gente explicar as coisas bem explicadinhas para as pessoas. Eu fiz isso em vários momentos durante essa gravação. E a minha intenção ao fazer isso é te deixar cada vez mais consciente
de que se tu gravar um conteúdo no qual tu mostra somente a tua câmera, tu vai estar me olhando, a gente vai estar conversando, isso é legal, isso dá uma certa conexão, mas tu não vai estar vendo o que eu estou vendo aqui na minha cabeça. Então, quando eu estou enxergando uma coisa aqui na minha cabeça, a melhor forma de eu exemplificar isso é se eu traduzir ou em palavras ou em diagramas. Então, quando eu preparei essa apresentação aqui, eu consegui traduzir, esquematizar o que está aqui na minha cabeça, de maneira que fica aqui fixo do lado. Então, tu consegue ir me vendo e vendo o que eu estou falando, me vendo, vendo o que eu estou falando. E isso deixa com que o conteúdo, para quem está lá do outro lado da tela, fique mais fácil de ser absorvido. Então, tu utiliza essa mesma arte para ir de que eu estou fazendo aqui, tu utiliza ela com os teus pacientes. Isso vai deixar teus conteúdos muito mais interessantes para quem está assistindo. Então, essa arte de reiterar, eu fiz isso várias vezes aqui, eu reiterei a importância disso. Podes utilizar essa arte também, reiterar a importância de fazer o check-up cardiológico, reiterar a importância de emagrecer para melhorar ali a qualidade das articulações, pode reiterar a importância de fazer uma dieta equilibrada para evitar o acúmulo de colesterol, pode fazer várias coisas que tu vai reiterar e isso vai, de certa forma, sedimentar mais na mente de quem está ouvindo, né? Sempre voltar à ideia original e referenciar. Então, quando tu está fazendo um vídeo, tu tens uma ideia, tem que é essa pequena pílula aqui. Tu desenvolve uma pequena pílula, que é basicamente uma ideia. Tem até um vídeo que eu fiz com o Sidney sobre uma live que a gente fez juntos, no qual a gente explica os 6 princípios, está aí no nosso feed, os 6 princípios de se construir uma boa ideia. É assim que a gente opera aqui nas nossas ideias. Então aquele vídeo é bem complementar para essa questão de desenvolver uma ideia. Mas tu sempre voltar a essa ideia ao longo do vídeo e referenciar de volta. Então, olha, como eu tinha falado lá, no momento que a gente faz tal e tal coisa, isso nos ajuda a ser melhor entendido. Então, quando tu volta e te autorreferencia dentro do mesmo vídeo, isso ajuda bastante para que a pessoa mantenha a linha do raciocínio e para que a pessoa se mantenha conectada com o que ela estava vendo lá no início, para não parecer que tem uma continuidade assim na narrativa. Isso é bem importante, tá? E deixar loops abertos. Isso é bem poderoso. Mas, claro, não pode esquecer depois de fechá-los, né? Isso é tão importante quanto. Então, por exemplo, né? Erros comuns do conteúdo médico para atrair pacientes. Os erros mais comuns que os médicos cometem na hora que eles estão fazendo um conteúdo, que a ideia é atrair pacientes, e na verdade eles não conseguem, eles fazem o contrário, eles afastam os pacientes quando eles cometem esses erros. Vou falar para ti em um instante sobre isso, mas primeiro, deixa eu encerrar esse slide aqui, porque eu tenho que terminar essa ideia que eu estava falando. Então, olha só, eu deixei um loop aberto. Agora tu tá comigo porque tu quer saber que erros são esses. Será que eu cometo esses erros? Será que eu não cometo esses erros? Eu te deixei com o loop aberto. E aí daqui a pouco eu vou vir e vou fechar esse loop mais adiante no vídeo. E isso é uma ferramenta importantíssima de retenção. Então deixar um loop aberto e fechar ele depois é uma coisa bem interessante. Loop é tipo um laço, né? Deixar uma pulga atrás da orelha. E aí tu vir e catar essa pulga e eliminar ela depois, né? Então a ideia é mais ou menos essa. Bom, então eu vou cumprir aqui, vou fechar o meu loop de trazer então esses erros comuns de conteúdo médico que podem ser evitados, né, com o intuito de atrair mais pacientes. O que eu vou falar aqui é basicamente se tu é médico e tu queres atrair pacientes para fazerem consultas contigo. Se tu é médico e queres ensinar outros médicos, o que eu vou falar aqui não se aplica. Mas eu estou assumindo que tu é médico e queiras trazer pacientes para o teu consultório. Então, esse é o foco dessa explicação que eu vou dar aqui, tá? A primeira coisa assim que eu vejo é que não está na hora de tu realizar o sonho de ensinar. Isso parece bem contraditório, e a ideia é justamente essa, assim, é ser contraditório mesmo. O sonho de ensinar é aquela história, né? Tu aprendeu, tu teve um mestre, tu teve uma faculdade que tu ensinou, tu teve uma escada longa, uma trajetória complicada na medicina, residência, muitas vezes a questão de fazer um fellow, de fazer um doutorado, um mestrado, um doutorado, enfim. Isso acaba sendo uma trajetória árdua, né? É muito desgastante essa trajetória. Muitos anos, né, de estudo. E aí, é natural que tu queira passar esse conhecimento adiante. Vai chegar um momento que tu quer treinar outros jovens médicos,
Muitos médicos que eu conheço mesmo, eles acabam dando aula na faculdade ou acabam trabalhando com outros médicos jovens na residência. E esse sonho de ensinar, para muitas pessoas, ele é algo real, ele é algo que faz sentido. Mas aqui não é hora para isso. Aqui não é hora da gente pegar a ciência médica e ensinar ela como se fosse para um estudante de medicina. Se a gente fizer isso, a gente vai afastar os nossos pacientes. Então, a gente tem que focar muito aqui, e o segredo para não cair nessa cilada, nessa armadilha, é focar no que a pessoa ganha com isso, né? A saúde, obviamente, mas do ponto de vista específico, o que ela ganha em saber 10 passos para evitar o diabetes, por exemplo? O que ela ganha com isso? Então, esses passos, eles não podem ser muito técnicos, porque essa pessoa não é um estudante de medicina. Essa pessoa não vai se ligar do ponto de vista celular, molecular, o que a pessoa ganha com isso. Ela vai pensar no que ela entende. Então, não é hora de tu... a minha tese era sobre isso, então eu consegui descobrir um protocolo, né, no qual tu consegue diminuir em tantos por cento a incidência molecular de tal doença, não sei o quê. Tipo, muito bacana isso para outros estudantes de medicina que entendem o que está falando. Mas, para a maioria das pessoas não médicas, isso não é interessante. A verdade é essa, assim, não é interessante. E como a gente está buscando novos pacientes, a gente tem que entregar para eles coisas que eles precisam, e não que a gente gostaria de ensinar, né? Então, por mais que a gente queira ensinar, acho que tem que equilibrar as coisas, tem que trazer um pouquinho da pesquisa, tem que dar algumas pinceladas, isso vai ajudar na autoridade, mas não é tu pegar a tua pesquisa e abrir ela e explicar com detalhes como que foi a amostragem, enfim, como que foi. Se tu quiser pegar alguma parte de resultados dessa pesquisa e mostrar, isso vai ajudar muito. Agora, toda a metodologia, o método científico por trás, isso vai afastar bastante as pessoas. Então não é a hora de realizar o sonho de ensinar. Agora, outra coisa também que eu vejo como um erro bastante comum é a questão de usar analogias que estão fora da realidade do perfil de paciente ideal que tu está buscando. Então, quando tu vai usar uma analogia, tu tem que pensar na realidade da pessoa. Então tu conhece essa pessoa vai no teu consultório. E tu quer achar mais pessoas que nem essa pessoa que vai no teu consultório, certo? Ou uma pessoa que tu quer que vá no teu consultório. Então tem que buscar pessoas que querem que vá no teu consultório com um determinado perfil. Vamos chutar que o perfil dessa pessoa é uma clínica popular, por exemplo, e tu queres atrair pessoas de classe baixa porque o teu sonho é ajudar pessoas de classe baixa, e tu tem um projeto para isso, que ele é financiado ou que, enfim, não sei, tu tem alguma forma de monetizar e tu conseguiu, e aí tu tá fazendo uma clínica popular lá e tal, beleza, tu vai ganhar na quantidade de atendimentos, por exemplo, é uma estratégia. Ou ao contrário disso, não importa. Não importa a estratégia. O que importa é de tu olhar para a pessoa que tu precisa falar. Mas digamos que nesse exemplo da clínica popular, tu quer atrair pacientes de classe C, por exemplo. Tá? Aí, tu começa a dar exemplos. Que nem quando tu vai alugar um carro. Daí tu tá cansado de dirigir carro automático. Aí tu vai, hoje eu vou pegar um carro aqui que é daquele, sei lá, manual, para ver como é que é. Se tu dá esse tipo de exemplo, vai desconectar da pessoa, porque não é a realidade dela. A pessoa talvez nem alugue um carro, nunca tenha alugado um carro. Então, não vai conectar. Por outro lado, se tu usar exemplos muito básicos para uma classe mais alta, também não vai conectar. Então, tu tem que pensar em quem tu está mirando, e aí no momento que tu está mirando, tu falar analogias, tu trazer exemplos da vida real que vão conectar com aquela pessoa. Se tu está falando com um público mais idoso, que tu quer tratar, por exemplo, problemas geriátricos, não adianta tu citar exemplos de que só os jovens vão entender, porque eles não vão acompanhar. Então tu tem que ter em mente a realidade do perfil de paciente ideal e falar com essa pessoa que tu realmente precisa atingir com a tua mensagem. E outra coisa, nós, seres humanos não médicos, a gente não sabe apreciar uma bela costura em um tecido. Pelo menos não num tecido humano, né? Então, isso que eu falei, ele conversa um pouquinho com o negócio de realizar o sonho de ensinar. Quando você está falando com não médicos, por mais bonito que seja uma sutura que tu fez num vaso, por exemplo, uma coisa assim que é maravilhosa, que é um milagre da ciência, a gente não entende isso. A gente vai achar aquilo agressivo para os nossos olhos, né? Não vai ser uma coisa que vai agradar a maioria de nós não médicos.
E os teus estudantes, talvez os teus colegas médicos, vão achar aquilo incrível. Mas a gente não tem o treinamento que tu tens para entender isso, para ver isso de uma maneira bonita ou milagrosa. É que nem uma história que eu lembro da minha esposa contar na faculdade de música. Eles tinham um trabalho que ela fez lá que tinha que trazer um exemplo de uma coisa linda da vida, né? E aí uma mulher trouxe lá a filmagem da cesariana dela. E aí, claro, a mulher achou aquilo lindíssimo, porque afinal de contas era o milagre de dar a vida a uma criança e tudo. Mas a maioria dos estudantes jovens, pessoas imaturas ainda, né, uma gurizada, imagina, fazendo faculdade de música e tal, né, uns saíram meio vomitando e meio mal, assim, porque a pessoa não está preparada. Por mais bonito que aquilo seja, de fato as pessoas não estão preparadas assim para ver aquilo, né? Então, essa história ilustra basicamente isso, assim. É uma coisa que acabou desconectando ali a audiência, né? A pessoa que estava naquela sala vendo aquele parto, basicamente ficou mal do estômago, ficou se sentindo mal mesmo. Então tu quis mostrar uma coisa que para ti é linda, mas que para aquela pessoa às vezes ela não está preparada para ver aquilo daquela maneira. Então esses 3 erros aqui, tu pode pegar eles e dar sempre uma checada nos teus conteúdos, será que eu não estou mirando errado aqui e tal? Eles vão ajudar dessa maneira. E era isso que eu queria te mostrar então. Espero que essa videoaula aí tenha te ajudado a criar ferramentas de explicar o teu conteúdo de maneira mais esmiuçada, mais clara para as pessoas. Lá no nosso site tem sempre a possibilidade de tu marcar uma reunião gratuita comigo, uma reuniãozinha de 30 minutos, para que a gente converse, traga mais dúvidas que a gente possa discutir via Zoom, né? A gente faz um Zoom ali de meia horinha e conversa sobre as tuas dúvidas, dificuldades de criar conteúdo. Dessa maneira tu já me conhece, a gente já troca uma ideia. E se tu, por outro lado, for um médico parceiro, estiver assistindo agora, eu espero que esse conteúdo te ajude a fazer vídeos ainda mais bacanas para a gente publicar nos nossos projetos aqui. E eu quero te convidar para que tu deixes os teus comentários aqui, tu tragas as tuas perguntas para que a gente possa resolver elas juntos, para que a gente possa estar sempre se comunicando e estar sempre evoluindo juntos nessa jornada, beleza? Eu também apanhei um pouquinho aqui para fazer esse conteúdo, porque tentei gravar a primeira parte do conteúdo com o meu gravador de tela, aí eu gravei tudo, cara. E aí a partir do momento que eu fiz a demonstração pela primeira vez, como estava gravando 2 telas ao mesmo tempo, a tela do Loom e a tela do nativo do Mac aqui, que estava fazendo a gravação inicial, aí ficou tudo preto e ficou só o áudio. Aí eu, putz, perdi todo o meu trabalho, tinha que gravar tudo de novo. Então é isso aí, é o aprendizado que a gente está aprendendo junto. Aí a segunda parte eu já gravei direto pelo Loom aqui. Então tu vai ver que o primeiro a minha tela está quadradinha, a minha câmera está quadradinha no canto da esquerda, e agora ela está redondinha. Então eu terminei no Loom. Mas aí a gente foi se virando. Não, vamos deixar a peteca cair. E conteúdo é isso aí, é aprendizado. A gente vai fazendo e vai aprendendo, vai fazendo e vai aprendendo. Era isso que eu queria te falar hoje então. Tenhas uma ótima semana por aí e a gente se encontra aqui nos nossos vídeos semanais. Até mais, um forte abraço.